Bom, a mensagem que foi pedida para a gente conversar hoje seria sobre a mensagem do Espírito Camarada, Camarada Mentor. Essa mensagem foi canalizada pela Daiane no dia 1º de novembro de 2021 e intitulado Os Dias de Bênção Estão Chegando. Eu e a Doroteia, a gente conversou sobre a mensagem, né? Infelizmente, ela não pôde estar aqui para compartilhar comigo essa apresentação. Bom, eu vou tentar representá-la da melhor maneira. E a gente fez uma síntese de alguns pontos, né, que o camarada falou. O camarada é um espírito muito divertido, ele é muito evoluído, mas ele tem uma leveza, ele tem uma linguagem que a gente acessa fácil, que toca a nossa alma. Ele consegue ir lá para dentro a gente, assim, de uma forma muito leve e sutil. Mas a mensagem foi bem, bem forte. Quando a gente vê esse título, a primeira coisa que a gente pensa é: tem alguma coisa muito grandiosa vindo por aí. O que será que é? Será que muito se fala em regeneração, muito se fala em nova era, mas a verdade é que a nova era ela já está aqui. Isso foi feita uma previsão, né, até pelo médium Chico Xavier, né? Foi o Emmanuel que fez um programa que chamava Pinga Fogo em 1971. E ele fez 2 programas, né? Eu coloquei no final o link para quem quiser assistir depois. E ele falava, né, de quando foi em 1969 que o homem pisou na Lua, que os espíritos eles se reuniram. E eles decidiram que deram prazo para a humanidade de 50 anos, que se a humanidade não entrasse em guerra, que naquela época os Estados Unidos e a União Soviética elas estavam numa guerra fria e tinham bombas nucleares, estavam iminentes de explodir alguma coisa, e isso poderia realmente acabar com o nosso planeta. Então a espiritualidade ela deu uma data limite. Se em 50 anos o planeta não entrar em guerra, nós estaremos vivendo uma nova era. Então, pelas contas de 1969, a partir de 2020 nós já entramos nessa nova era. Isso quer dizer que muitos espíritos de outras orbes, elas adentraram o nosso cosmos e elas estão trazendo uma nova maneira de ver muitas coisas, principalmente em relação a religiões, a espiritualidade, o que é a espiritualidade de fato, que não é vinculada a nenhuma religião, que ela é uma coisa de dentro. E o camarada ele começa a mensagem fazendo uma pergunta para a gente: qual que é a maior doença da humanidade? E a resposta dele foi a ignorância. Eu peguei um significado do dicionário, né, que seria a ignorância, a condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo. E eu peguei um trechinho também da mensagem dele, lá embaixo. E o que quer dizer ignorância? Ele fala pra gente: parem de nos ignorar, camaradas. Vocês precisam espalhar o conhecimento. Parece difícil? Mas esse conhecimento ele é só a ponta do iceberg. Na figura do iceberg vocês podem ver, ele é uma coisa só. A pontinha é o que está no consciente, é o que a gente consegue ver. Mas o inconsciente, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Então a gente está aqui encarnado, né? A gente está encarnado, eu consigo ver vocês, eu vejo o rosto, eu vejo vocês. Mas por trás dessa máquina que é o nosso corpo, existe uma outra máquina que a gente não vê, mas ela está em pleno funcionamento. O nosso coração batendo, ele está bombeando sangue pelo corpo todo, nós estamos respirando ar, que está movimentando outras coisas do nosso corpo, e isso tudo está trabalhando, isso é o dentro. Fora isso, nós temos o astral, o mundo espiritual, que é muito maior do que a gente pode imaginar. É uma coisa que, pela nossa pequenez ainda, de certa forma, pelo véu que nós temos aqui, nesse momento de encarnado, nós não temos a consciência do que está ao nosso redor. Mas, por exemplo, não existe uma divisão do consciente com o inconsciente. O iceberg, ele é um todo, ele é uma coisa gigante, não tem divisão. Embora a água está encobrindo uma partezinha dele, quando descobrir, vai vir muita coisa para fora de uma coisa só. Que nós somos o uno com o espiritual, com o mental, os nossos corpos que a gente não vê, que estão no inconsciente, porque a gente não percebe o mental inferior, o mental superior, o búdico, o Atma, mas eles estão aqui, e eles fazem parte da gente de alguma forma. Então, uma coisa que eu refleti também, que a ignorância ela só pode ser vencida pela inteligência e pela compreensão. A cada dia que passa, mais cai o mundo que a gente percebe, e mais com clareza as forças do universo elas se mostram para a gente. Então o astral ele está aqui,
ele é uma realidade, ele está aqui, os nossos irmãozinhos, eles estão aqui também com a gente, de alguma forma eles estão nos intuindo, trazendo mensagens para a gente conseguir evoluir e nos fornecendo as ferramentas. Só que a gente, por alguma escolha ou por medo, a gente acaba não deixando que isso flua através de nós, na nossa vida. Uma outra coisa que ele fala também, que está na hora da gente rasgar os véus, que eles estão aqui, eles estão gritando que eles precisam de nós. E até na Bíblia pesquisando, já foi escrito isso, né? Todos nós somos sementes e nós somos semeadores. Nós somos as sementes das estrelas. Nós somos espíritos, muitos, milenares, que vieram de muitos orbes, que estão evoluindo, e chegamos até aqui. Então, nós trazemos muito conhecimento no nosso inconsciente, que ele precisa ser acessado, de alguma forma. Aí, no Salmo 82, no versículo 6, diz: Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E em Mateus, capítulo 5, nos versículos 14 e 15, Jesus diz aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando ele pregou isso aos discípulos, ele queria que os discípulos disseminassem a luz dele pelo mundo, sendo o exemplo. Então, todos nós temos a capacidade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está escrito isso na Bíblia, uma das fontes. Eu também, eu acredito que a gente deve beber de várias fontes, a gente tem que estudar de tudo um pouco, para não ficar muito assim. Porque no futuro, as religiões elas vão perder força, não que elas não sejam importantes. Em determinado período da nossa vida, elas foram importantes. Elas nos ensinaram alguma coisa que a gente precisava naquele momento. Mas na etapa que nós estamos vivendo, que nós iremos viver nesse período de regeneração, as religiões elas vão saindo do seu lugar porque vai entrando um outro tipo de ensinamento, que é a espiritualidade verdadeira, que é a espiritualidade que fala dessa unificação do mundo espiritual conosco. E na mensagem também, o camarada ele fala que eles vão se fazer visíveis. Eles vão nos levar em corpos, primeiro no corpo astral, depois no próprio corpo físico. Então, eles estão cada vez mais assim se mostrando para nós, provando que o mundo não é só o que a gente vê, que o mundo não é só o que está no consciente, que tem muito mais do que a gente pensa. E ele está colocando a gente para refletir. Depois que a gente entrou nessa nova era mesmo, que aí teve um salto, tanto na tecnologia como na ciência, que a ciência passou a questionar muito, questionar que sim, que existe encarnação, que existe, sim, outros mundos, outros planetas, o planeta Terra não está sozinho aqui, existem os outros que a gente sabe da Via Láctea, mas existem outras, muitos outros, o universo ele é infinito e quando a gente para pensar nisso, que podem existir muitos planetas habitados com muitos milhões e que a vida, ela não acaba assim. Essa vida aqui acaba nesse nosso momento de encarnado. Mas nós somos espíritos eternos e a gente não pode esquecer disso. Os espíritos, eles precisam de nós. Nós também precisamos deles. É tudo, é uno. É uno. É uma coisa só. A máquina consciente precisa da máquina inconsciente para funcionar e vice-versa. Só que a gente se pergunta, como é que a gente pode fazer a nossa parte? Eu quero ajudar, eu quero fazer parte da evolução, eu tenho vontade dentro do meu coração. E aqui eu escrevi algumas coisas que o camarada ele não listou, mas ele deixou implícito na mensagem, né, que seria espalhando conhecimento, estudando, contribuindo com a evolução do próximo, sendo ferramentas de comunicação, que é o que muitos médiuns fazem, né? Por exemplo, a Daiane, que deu essa mensagem maravilhosa para a gente, analisou.
E também a evolução do próximo não é só assim, eu estou aqui falando para vocês e eu estou tentando passar alguma coisa que eu estudei para contribuir com vocês, mas eu tenho um filho, por exemplo. Você está contribuindo com a evolução do seu filho, você já está ajudando o planeta de alguma forma. Você tem uma empresa, tem funcionários, você está ajudando esses funcionários de alguma forma a sustentar a família deles. Então, a gente às vezes pensa já num patamar gigante, né? Eu tenho que contribuir com o mundo, não, eu vou lá fazer, eu vou ajudar numa instituição, porque é só assim que eu vou contribuir com o mundo, e não é, são nas pequenas coisas, né? Cada pequena coisa. Cuidar da nossa mente, muito importante. Eu coloquei vigiar pensamentos e não se desmerecer. Isso é um desafio enorme, porque nós achamos que nós somos a mente, né? Só que a mente ela é uma coisa fora. A gente tem que pensar que a mente ela é um aparelhinho sintonizador, ela é um radinho. Então, ela tem um monte de anteninha assim. Então, com o que a anteninha sua está sintonizando? Será que eu estou vigiando mesmo? Será que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Ou vocês já estão pensando, não, mas será que é isso mesmo? Ai, eu vou ter que. Ai, é a janta, meu marido está ali. Ai, será que vai acabar tarde? Ai, será que vocês estão educando a mente? Isso é um desafio, manter o foco. O foco hoje é um desafio, porque a gente tem um monte de coisa ao nosso redor. Um monte de coisa na internet que está acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes você está assistindo televisão e está no celular ao mesmo tempo, ou você está ouvindo música e está escrevendo junto. Então, a gente acaba ocupando demais um espaço. E acaba, às vezes, criando fantasias, que essas fantasias acabam por nos brecar de alguma forma, em alguns quesitos da nossa vida. Aí depois eu vou falar nos outros slides algumas outras coisas que a gente estudou. Cuidar do corpo físico. O camarada fala isso também, que os seres da nova era, eles estão chegando aqui. Só que nós ainda estamos muito densos, estamos com hábitos assim muito densos ainda. Comer carne, né? É uma coisa que é denso para o espírito, ele não consegue se aproximar da gente, os espíritos mais sutis. Mas principalmente alimentar os pensamentos ruins. Isso é uma coisa que a gente não percebe, mas a gente cria às vezes uma casca em volta. Aqui são palavras do camarada. Cada novo hábito implementado vai ancorando mais luz. Não deixem de procrastinar. Deixem de procrastinar. Não esperem que façamos todo o trabalho por você. Quer dizer que o quê? A espiritualidade ela não vai fazer por nós, mas eles vão fazer através de nós, se nós fizermos a nossa parte. Que seria algumas dessas coisas que eu escrevi, mas eu sei que tem outras que vocês podem contribuir também para aumentar essa lista. E, principalmente, às vezes a gente fica contra a gente. A gente se desmerece. A gente acha que, eu não sei nada, com que eu vou contribuir, com que eu vou ajudar? Espalhar conhecimento, mas eu não sei nada de apometria. Eu também, eu não sei muita coisa, mas eu estou tentando, na humildade, eu estou tentando contribuir alguma coisa que, de repente, possa ajudar alguém. E isso eu vou jogar para o universo, eu não vou ficar criando expectativa demais, sabe? E a gente cria tanta expectativa sobre a gente, aí a gente massacra. A gente se massacra, se põe para baixo, e isso bloqueia nós. O camarada fala também que tem muitos espíritos que eles já foram descobertos. Os trapalhões, ele fala que são os trapalhões, mas são os trevosos, né? Eles já foram descobertos e eles não conseguiram fazer com que parasse a nossa evolução aqui na Terra, porque a guerra não aconteceu. Se acontecesse a guerra, poderia ser que todo mundo que estava aqui tivesse que começar tudo de novo. Mas como a guerra não aconteceu, então nós conseguiremos evoluir. E os trapalhões, eles tentaram de tudo para fazer a gente não evoluir. Principalmente invadindo as nossas mentes. E isso que a gente tem que cada vez mais vigiar, porque a gente conversa muito com a nossa cabeça.
tempo todo. Aqui eu coloquei algumas coisas que nos impedem de propagar a nossa luz, na minha concepção, que seriam os hábitos ruins, dormir pouco, ficar muito no celular, fica pensando coisas que não precisa pensar, ocupando a mente com coisas ruins, conflitos internos, que é aquela coisa que eu falei de você contra você se colocando para baixo, você se massacrando e se colocando no último da fila, maledicência também, nem se fala, né? Isso é uma coisa, fofoquinha, né? Vícios, droga, álcool, cigarro, qualquer tipo de vício, mesmo que não envolva tóxicos. Vício de remédio também, né? Toda hora tem que... tô com dor de cabeça, vou ficar tomando remédio toda hora para dor de cabeça. Orgulho, ódio, autoabandono. Autoabandono é o quê? É você se negligenciar. Negligenciar a sua saúde. Aquela dorzinha que você está sentindo, vai passar, vai passar, vai passar. A dorzinha de cabeça, um incômodo. Você não se cuidar, você não se cuida. Se alguém da sua família tem um problema, uma dorzinha de cabeça, você já quer levar no hospital. Mas você não, você sou forte, eu aguento. Cuidado, gente, cuidado. Tem que cuidar da maquininha aqui, que é o corpo. Aí tem a culpa. A culpa também é uma coisa que é da mente. Pessimismo, achar que tudo vai dar errado, que eu não consigo fazer nada, que a vida é ruim. Aí você já começa a atrair aquela coisa, né, para cima de vocês. Medo. Eu tava com medo hoje, gente. Eu tava com medo. Eu falei, meu Deus, a Doroteia não veio apresentar comigo, tô com medo de falar besteira, o pessoal vai me julgar. Mas tem que ir com medo mesmo assim, porque a gente tem que enfrentar as coisas. E o medo é uma das coisas que mais leva a gente para trás, que mais faz a gente parar no tempo, que mais a gente não arrisca, a gente fica parado, com medo, e geralmente é medo dos outros não pensar alguma coisa, de julgamento, né? Não é aquela coisa de precaução, é diferente de medo. Precaução é aquela coisa de você vai atravessar a rua e você olha para os dois lados, né? E atravessa. Agora, o medo, ele é uma coisa mais da mente mesmo, né? Uma coisa que... E ele é alimentado a nossa anteninha ligou no medo ali, já veio os trapalhões lá que o camarada falou. Ele já vê, então já vai pegar no seu gatilho, já vai te botar para baixo. Então, olha como é que é esse aparelhinho que chama mente. Aí tem o apego material excessivo, né, a avareza. Daqui a gente não leva nada, gente. É claro que, assim, a gente quer ter as coisas, quer ter uma vida confortável, só que não pode, assim, sabe aquela pessoa que tem a cadeira tem 30 anos, mas você não dá aquela cadeira foi da sua avó, mas você não usa a cadeira, mas a cadeira está lá, porque ela tem uma consideração sentimental ali, mas está ali, com teia de aranha. Isso é um apego desnecessário. Egoísmo, sexo desequilibrado também, isso é alimentado muito por rede social e também mídia. Corrupção, nem se fala, né? É um jeitinho, aquelas coisas. Tem muita coisa que ainda pode incrementar essa lista, né? Que isso tudo, como eu escrevi, consome a energia vital, cria larvas astrais e atrai os espíritos obsessores e as nossas PMs ficam lá no nosso ouvido. São condutas autodestrutivas. Então, isso que impede a nossa evolução e a gente nem percebe, porque isso vai chegando devagarzinho, é um medo, é uma culpa, que daqui a pouco vira uma depressão, a gente nem percebe. E a gente deixa de cuidar da gente e vira um autoabandono. Aí a gente fica com ódio, porque ninguém olha pra gente. Só que se você não olha para você, ninguém vai olhar para você. Primeiro eu. Essa é uma lei universal, espiritual. Então, é uma coisa que vai puxando a outra e quando vê você já está lá embaixo e você não consegue sair daquilo.
Aí você já fica achando que não é você também, você acha que é espiritual. Não, já tem obsessor aqui, é obsessor. É. Então aí você procura alguém para tirar isso de você, só que você entrou nisso, porque você quis, porque foi uma escolha. Existem sim as coisas que são mandadas, existem as coisas que são mandadas por trabalhos de magia, sim, claro. Mas se você abre a guarda, o trabalho de magia vai pegar. Mas se você tiver forte, firme, se bancando, nenhuma macumba vai pegar. Nada. Você não vai ter nenhum gatilho para ser ativado que vai te puxar para baixo. E você vai ficar. Então a gente precisa fazer o quê? Essa limpeza toda moral, interna, dos nossos sentimentos. Se precisar fazer uma terapia, faz uma terapia. Para a gente conseguir ter o contato com esses espíritos mais puros que estão chegando aqui, que vão mudar o planeta. Então, é uma coisa para a gente meditar e pensar no que a gente pode fazer para se melhorar. Mas é um trabalho nosso mesmo, nosso. É 80-20. 80% você, 20% espiritualidade. Então, a gente não pode delegar as nossas responsabilidades. Força, coragem e fé. Isso são 3 palavrinhas que a gente tem que levar como mantra. Você está sendo chamado no seu dia a dia para plantar e regar essa semente de renovação. Responda esse chamado com coragem, dê seu testemunho, não negue a sua fé. A gente tem que ter força para sair do lugar, primeiro, para sair da inércia, coragem para se enfrentar e bancar, ver dentro da gente quem que eu sou para mim, o que eu represento para mim, do que eu gosto, o que me faz feliz, ou será que eu tô vivendo para fazer os outros felizes? Você acredita em você? Será? Você tem fé mesmo? Ou alguém vai falar alguma coisa, você já vai mudar de opinião, já vai se botar para baixo de novo? Para a gente fazer a diferença, primeiro, para ajudar a espiritualidade, para ajudar o todo, a gente tem que primeiro se enfrentar. Coragem com fé. A fé, ela vai ser a nossa motivação, porque a fé é a certeza de que eu sou amparado, e nós sempre somos amparados. Nós nunca estamos sozinhos. Embora a gente não veja, como aquele iceberg, a gente não vê, às vezes, os nossos mentores, a gente não ouve eles, mas eles estão perto de nós. Eles estão só esperando uma oportunidade de se manifestar, na verdade. E às vezes a gente não dá essa oportunidade, porque a gente escolheu, a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente escolheu ficar no pessimismo, ou ficar remoendo coisas do passado. Então a gente acaba acionando esses gatilhos. Mas eles acreditam na gente. O camarada falou que eles acreditam na gente. E nós temos ainda um longo caminho pela frente, porque a renovação que a Terra já começou, já faz um bom tempo. Ainda vai ter uns bons anos pela frente. E a gente acha muitas vezes que começou ontem, começou faz um pouquinho de tempo. Mas não, essa regeneração ela já está sendo encaminhada há muito tempo pelos nossos mestres. E eles estão dispostos sempre a estender a mão se a gente cair. Nós estamos nessa tentativa, nessa vida agora, é mais uma tentativa. E a gente não pode mais desperdiçar essa encarnação. Não podemos, a gente já teve muitas encarnações, muitas. Ninguém nem imagina, o tanto de tentativas que a gente já fez nesse planeta para poder evoluir. A gente não sabe de onde a gente veio, mas isso não importa.
O que importa é para onde a gente vai e o que a gente está fazendo agora, no presente. Então, começa por si mesmo. Começa por si mesmo. Rega uma plantinha na sua calçada. A caridade, ela não é somente você dar tudo que você tem para os outros. Não é isso. A caridade é dar o amor. A caridade é você, mesmo que você não gosta do seu vizinho, se ele quiser conversar, ouça. Isso já é uma caridade. Você já está evoluindo. Então, são as pequenas coisas que nós temos que pensar. E não já pensar em começar grande. Eu já vou dar uma palestra, porque isso é só assim que eu vou ajudar os outros. Não é bem assim. São os pequenos passos, começando sempre com a gente. Porque antes da gente fazer o bem para os outros, a gente tem que fazer o bem para a gente. Então, se cuidar, cuidar da alimentação, cuidar dos pensamentos, aí eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Aí eu vou conseguir ajudar. Porque se eu não me cuido, se eu não, eu tô aqui nesse estudo, mas a minha cabeça não tá, a minha cabeça tá preocupada com outra coisa, mas eu acho que eu tenho que estar aqui. Então, para pensar. A gente tem que parar para pensar. E colocar um pouco de paz dentro da gente, do nosso peito. Fazer as coisas com alma. Fazer uma comida com alma. A gente está acostumado a se misturar e se diluir na vida, nas obrigações. E é isso que os trevosos eles querem. Eles querem lascar a obrigação, lascar a responsabilidade de fora para que a gente não tenha tempo de refletir sobre nós mesmos. Então a gente está diluído na vida, nas obrigações, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, senão vai acontecer aquilo. Então a gente vive naquela condição eterna do medo de não, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser assim. A ditadura da alegria, você tem que sempre estar na rede social feliz e realizado, para todo mundo ter muitas curtidas, ter muitos seguidores. Mas isso é uma ilusão, e isso é um tipo de obsessão também. Isso é um tipo de obsessão. E nós nem percebemos, mas essas são as ferramentas que as trevas estão usando. Eles não querem a nossa evolução. Eles não querem. Eles querem que a gente fique diluído e misturado junto com todo mundo. Eles não querem ninguém inteiro. Será que a gente está uno com a gente? Com a espiritualidade? Ou nós estamos aí espalhados por aí? Cada um levou um pedacinho. A família leva um pedaço, o emprego leva outro. Então a gente está misturado nessas coisas. E a gente não é inteiro em nada. A gente não consegue olhar para nós e ver as nossas coisas positivas, muitas vezes. A gente olha pra gente e só vê defeito. Você olha no espelho, ai, eu tô gorda, ai, meu cabelo. Ah. A gente tem que falar para nós mesmos. Eu consigo, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu sou boa, eu estou aqui por meu mérito. E não ficar massacrando a gente, se colocando para baixo. Tudo começa aqui. E um pequeno gatilho, quando a gente muda a chave para baixo, aí a nossa antena já conectou com as trevas, já conectou com nossas PMs, e aí a gente já começa a entrar naquilo, e parece que é tão fácil cair. Subir é difícil, mas não é. É que a gente acha difícil. A gente já está naquela crença de que é difícil evoluir, que é difícil ser bom. Porque a gente se compara. A gente se compara, a gente acha que a gente vai ser Jesus. Mas a natureza, ela não repete. Ela não repete. Você é diferente, eu sou diferente, ninguém é igual, e não adianta querer ser igual a ninguém. Não adianta eu querer ter aquela oratória maravilhosa que o nosso professor tem, que é uma oratória que eu admiro. Mas eu sou eu. Eu sou eu.
Eu tenho as minhas qualidades, eu não vou me desmerecer, não. Não, não, não. Eu tenho a minha beleza. Eu me gosto. A gente tem que se amar. Eu me amo. Eu me amo. Quando você se ama, as pessoas te amam também. Não adianta querer se esforçar para que as pessoas te amem, te admirem. Isso é uma coisa que ela vai sair de dentro para fora. Então, se lá dentro eu não me amo, eu não me gosto, eu só me ponho para baixo, eu só me massacro, então o que eu vou colocar para fora? Eu não vou conseguir colocar uma coisa. Eu posso até ler, decorar alguma coisa e falar bonito, mas a palavra não vai vir da alma, a palavra não vai vir do coração. Então, eu achei essas palavrinhas bem legais aqui que eu procurei, que seria entrega, confia, aceita e agradece. Seja mansa, seja manso. Coloca a paz, sai da guerra. A guerra no mundo astral está acontecendo aí. Está acontecendo, mas eu não vou entrar nela. Eu vou ser um agente da paz. Eu vou determinar, eu vou escolher, a gente escolhe, sempre. Ninguém escolhe por nós. Não adianta colocar a culpa nos outros, que a minha vida é assim porque meu marido é assado, porque minha mãe foi assim comigo. Mas eu escolhi remoer, eu escolhi ficar na mágoa. Eu sustentei os sentimentos ruins. E isso é uma coisa que tá tão natural, que é meio que cultural. E a gente tem que fazer essa diferença no sentido de acabar com essa cultura do pessimismo. Nós temos que pregar a luz, pregar a fé, o conhecimento que nós temos, que é inerente, que nós trouxemos, mas que nós não conseguimos acessar ainda. Então, é isso que eu entendi da mensagem do camarada. Aqui são algumas referências de alguns... Tem um link do programa do Chico, os dois, que o do Emmanuel falando através dele. Tem um link também da reportagem. Um livro também que eu me baseei, que é muito bom. E, gente, eu agradeço muito por vocês terem me ouvido. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E eu também gostaria das contribuições de todo mundo, se puderem. E é isso, gente. Obrigada. Eu gostaria de parabenizá-las